Olá, e vamos para mais uma aula do nosso curso de Filosofia preparatório para o Enem. Hoje vamos falar sobre Maquiavel. Maquiavel, um dos nomes mais famosos da filosofia, principalmente da filosofia política, né? Mas eu acredito que não tem muitas pessoas no mundo que não conheçam Maquiavel. Pessoas assim com um determinado estudo, né? Mas a maioria das pessoas que já passou por alguma forma de instrução formal conhecem Maquiavel. Mas por que esse cara é tão importante? O que esse cara fez de tão diferente? Por que ele virou até sinônimo de uma forma de atuação política, né? Então, o que acontece? Por que esse cara fez tanta diferença e ainda é tão estudado e é objeto de tanto debate no meio acadêmico? E é isso que nós vamos descobrir hoje. Quem foi Maquiavel? Maquiavel nasceu em Florença, numa família nobre. O pai dele era um advogado. Naquela época, ser advogado era uma coisa que dava muito, muito, muito dinheiro. Hoje em dia já não. E o que acontece? Ele foi um cara muito bem educado, né? Então ele foi instruído nas artes do trivium. O que é o trivium? É basicamente você estudar lógica, gramática e retórica. Então ele estudou tudo isso, aprendeu grego, aprendeu latim e se tornou uma referência em política naquela época. Ele foi chanceler, ele fez missões diplomáticas e ele teve uma atuação no meio político muito, muito presente. Então, como eu coloquei aqui, ele viveu dos períodos políticos mais conturbados da Itália. Ou seja, foi quando os Borgias estavam governando, aí inclusive teve um papa que era da família Borgia, teve a deposição da democracia florentina, os Médici assumiram, os Médici caíram, restabeleceu-se a democracia florentina, os Médici fugiram da Itália, alguns vieram para o Brasil, e daí teve a ditadura militar que teve um governante que era Médici. Enfim, dá para ter uma ideia de como é que foi loucura o negócio, né? Pois é. Então ele participou de tudo isso, ele estava ali, ele analisava, ele estudava, e ele ficava, opa, tem coisa aí, hein? Tem coisa aí, hein? Pois é. O Maquiavel foi esse cara. Desculpe. E ele basicamente viveu um movimento político muito importante, né? Como vocês podem notar. Teve muita coisa acontecendo, teve muitas mudanças, e ele ficou basicamente no cantinho dele vendo tudo acontecer. Ele inclusive chegou quando os Médici assumiram Florença, quando eles tomaram Florença, na verdade, ele perdeu o cargo público dele, se isolou numa casa de campo e assim por diante. E ele tem duas obras principais. Ele escreveu, inclusive, peças de teatro, escreveu músicas, escreveu uma centena de obras, pelo menos. Mas as duas principais são O Príncipe, que é um livro muito curtinho, de umas 100 páginas aí, mais ou menos, tratando sobre como um príncipe deve se conduzir para manter o poder. E teve os discursos sobre Tito Livio, que é essa segunda obra, os discursos de Maquiavel, que tratam essencialmente sobre temas de política e análises do cenário político grego e aplicações dessas análises na Itália contemporânea a ele, né? Enfim. Continuando, vamos falar um pouco sobre o legado dele. Ele foi a primeira pessoa a fazer um estudo analítico de política. Eu digo isso porque
Porque a política, ela sempre foi estudada muito através da sua moral. Sempre teve aquela análise de que a política deveria ter todo um estudo de ética envolvido, um estudo de moral, que deveria ter um interesse pelo bem maior dentro da política, né? Pois é. Maquiavel foi o primeiro cara a pensar isso. Ele foi o primeiro cara a chegar, olhar e falar: não, vamos só ver o que esse povo faz, vamos só ver o que os políticos fazem. E, basicamente, o estudo dele foi justamente essa análise imparcial da política, do cenário político. Então, ele analisava, isso que acontece. Ele não fazia um juízo de valor em cima daquilo. Isso, então o cara é ruim, isso, então o cara é bom. Ele falava, não, o cara faz isso, isso. E ele tá no poder. O cara fez isso, ele não tá no poder. Pronto. Simples, rápido, efetivo. E ele foi o cara que falou que os fins justificam os meios. Isso daqui é uma das coisas mais importantes da filosofia maquiavélica. Por quê? Vamos tentar grifar de novo isso daqui de um jeito mais bonitinho. Os fins justificam os meios. Tá feio, mas é o melhor que eu consigo. Então, os fins justificam os meios por quê? Porque não importa como você vai conseguir fazer alguma coisa. O que importa é você fazer aquilo independente do custo. E isso é especialmente importante dentro da política. Então, quando você tem um projeto de poder, você tem que fazer ele funcionar. Se teu objetivo é ter um governo de 100 anos, então você vai ter que chegar lá de alguma forma, você vai ser eleito, digamos, num cenário político brasileiro. Você vai ser eleito, aí você vai mandar fechar o Congresso, aí você vai concentrar poderes em você, e assim por diante, assim por diante, assim por diante. Até você conseguir se tornar um monarca absoluto, ou um ditador, ou qualquer coisa desse tipo. Enfim. Ele considerava que política e governantes são amorais, ou seja, você não pode fazer um juízo de valores sobre as coisas que acontecem na política, porque aquilo não é moral, aquilo não deveria ter uma moralidade inerente àquilo. Política é um jogo de interesses e de acordos. Isso era a teoria de Maquiavel. Tanto que nós temos o maquiavelismo. E o maquiavelismo nada mais é do que você analisar esses cenários e aprender com eles a como ser um melhor político. Então é basicamente isso que Maquiavel fazia. Maquiavel, ele basicamente estudava cenários políticos e analisava a eficácia deles enquanto governo. E maquiavelismo é essencialmente isso. É você governar de forma eficaz. Muitos dizem que, de uma certa forma, o que Maquiavel queria era criticar esses governos tirânicos, por mais que ele nunca tenha feito isso abertamente em seus livros, mas ele fez essas análises para criticar esses governos tirânicos e exaltar o valor de uma democracia, de uma república. Porque uma república basicamente funcionaria como Montesquieu previu. E Montesquieu analisava as coisas através de uma forma de pesos e contrapesos, né? Então, qual que era
a ideia de Maquiavel? Será que ele realmente defendia uma república? Será que ele era a favor dos príncipes absolutistas? Isso é um debate que existe até hoje. Nós não temos exatamente certeza de como Maquiavel pensava, de quais eram os objetivos dele com relação a isso. O que sabemos é que ele essencialmente pretendia ter uma mudança radical na forma de se analisar a política como um todo. Enfim, vamos seguir adiante. Sim. Aqui, vamos então falar um pouco sobre a obra de Maquiavel. Maquiavel, quando ele escreveu O Príncipe, ele basicamente pegou todo o governo Borgia, como ele era chanceler dos Borgias, ele passou a analisar as formas como ele se conduzia. Então, o que acontecia? Ele dizia que o governante ele tem uma obrigação, e a obrigação do governante não é com o seu povo, sim com o seu governo. O povo estar feliz, claro, é uma parte importante disso, porque ele não consegue se manter no poder com um povo infeliz e insatisfeito. Então, o objetivo de Maquiavel era justamente analisar isso. Como um governante deve governar para se manter no poder e, dessa forma, se manter uma pessoa influente. Então, como que ele fez isso? Na obra O Príncipe, ele estudou cuidadosamente todas as atuações políticas da época. Então ele analisava principalmente assim como as guerras ocorriam. Ele inclusive era um defensor dos exércitos locais, dos exércitos nacionais. Porque antigamente só se usavam mercenários, e mercenários, como a gente bem sabe, não são exatamente pessoas confiáveis, assim, eles meio que costumam trocar de lado até demais, né? Aí o que acontece? Com essas análises, ele começou a criar alguns pontos específicos de estudo, principalmente com relação à forma de controle da população. Então ele dizia que você pode governar sendo amado ou sendo temido, mas é mais garantido você continuar no governo sendo temido do que sendo amado. Porque, bom, se as pessoas têm medo de você, quem que vai te enfrentar, né? Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Por isso que maquiavélico acabou se tornando sinônimo de uma forma de governo que não é tão... como que eu posso colocar? É uma forma de governo mais... amoral, como o próprio Maquiavel dizia, né? Que você não pode fazer um estudo moral do governo. Então, ele acabou virando sinônimo disso. Ele acabou virando sinônimo de uma capacidade de governar impiedosamente, de governar até de forma cruel. Mas, aí que está o principal debate com relação à obra de Maquiavel. Não sabemos se o que Maquiavel pretendia era realmente defender esses governos tirânicos e, principalmente, dar a eles condições de se perpetuarem no poder, porque, basicamente, com o estudo do Príncipe, Maquiavel ele escreveu um manualzinho de como se tornar um tirano, né? Então, ele tinha, basicamente, ali um livro que dava todas as condições, todas as instruções de como governar uma cidade
como governar um povo sem que esse povo se opusesse a você e você pudesse basicamente construir, não construir, mas manter o poder. E isso aqui é muito importante porque a palavra poder aqui, ela é essencial. Porque o poder, antigamente, era profundamente associado com riqueza. Então, você se manter no poder, você se perpetuar no poder, era a coisa mais importante que você podia fazer. Você ter um cargo público relevante, como é o caso de um príncipe, você recebe tributos, você recebe ofertas de dinheiro. Desculpe. Enfim, você recebe toda essa gama de ativos, você recebe toda essa quantidade financeira e você basicamente pode acumular uma boa fortuna com isso. Tanto que uma coisa que Maquiavel não chegou a analisar foi como revoluções e revoltas e golpes de Estado podem mudar esse balanço. Tanto que quando os Borgias foram depostos e os Médici assumiram, ele perdeu o cargo de segundo chanceler que ele ocupava, o cargo de diplomata que ele ocupava, e teve que se manter recluso numa casa de campo que ele tinha. E nessa casa de campo ele passava muito tempo estudando, passou um bom tempo afastado de tudo, e com isso ele começou a tentar se relacionar politicamente de novo, né? Mas isso acabou não dando muito certo e ele ficou afastado da política pelo resto da vida dele, assim. Ele nunca teve uma atuação política concreta depois que os Médici foram depostos também, e ele basicamente vivia, nas palavras dele, da seguinte forma: ele cuidava dos assuntos da fazenda durante o dia, porque ele tinha uma criação de animais, ele alimentava os animais, fazia todo esse trabalho manual. E quando a noite chegava, isso em relatos de cartas que ele escreveu para amigos, e quando a noite chegava, ele colocava as roupas de um chanceler, as roupas que um homem deveria vestir de verdade, e se consultava com os grandes doutos e sábios, e que eles nunca lhe negavam resposta. E esses doutos e sábios eram basicamente os escritores da antiguidade, que ele sempre lia, sempre consultava. Então as obras dele foram pesadamente escritas nesse período, principalmente as peças, os discursos de Tito Livio, e o Príncipe também. O Príncipe já foi uma obra que começou antes desse período, mas se estendeu profundamente depois e acabou se tornando um trabalho um pouco mais demorado, por mais que seja uma obra mais curta do que os discursos, mas ele acabou levando um pouco mais de tempo para ser escrita, porque ele analisou com muito cuidado a questão de dominação, a questão das invasões, de tomar cidades, porque ele via todas essas coisas acontecendo na sociedade florentina da época. Enfim, eu acredito que isso é o principal do pensamento maquiavélico. E é muito importante lembrar que não existe um consenso acerca dos objetivos de Maquiavel com as suas obras. Alguns dizem que era uma forma de exaltar um governo democrático, republicano, e outros dizem que é uma forma de permitir que tiranos se perpetuem no poder.
Então, nós temos essas duas visões acerca da obra de Maquiavel. E como você vai analisar vai depender muito do caso concreto, muito do tipo de pergunta que você tiver numa prova do Enem, por exemplo. Porque eles normalmente fornecem trechos de autores, até do próprio escritor. Mas vale lembrar que... Desculpe de novo. Enquanto pensador, as duas formas de ver o trabalho do Maquiavel são aceitáveis. E isso conclui então a nossa aula sobre Maquiavel. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula.